Tudo bom, pessoal? Hoje, sábado, vou aproveitar aqui para fazer mais um vídeo, né? Eu já anotei, fiz uma colinha aqui, que eu vou só responder algumas das perguntas que o pessoal mais me faz, né? Tem muitas perguntas no fórum, pessoal, no grupo, né, do WhatsApp, são perguntas. Tem muitas perguntas que o pessoal faz diretamente a mim, né, pelo meu WhatsApp também, então. E aí eu anotei aqui as que eu achei mais interessantes, né? E são as que mais me perguntam também. Então algumas aqui vai ser repetidas, alguns vídeos que eu já fiz aí. Mas eu vou só passar mais ou menos por cima aqui. Primeira coisa, sempre o pessoal me pergunta, eu estou começando agora e tal, como que funciona o OSPF e tal? Então, gente, o OSPF é o seguinte, ele é um protocolo que ele que distribui as rotas pela sua rede, né? Se você tem um RB, onde você recebe o link, autentica seus clientes nela e dela sai espalhando aí através de switches ou rádios híbridos, aí não tem por que usar o SPF. O SPF serve, ele tem um desempenho de RB para RB. Sua rede tem várias RBs espalhadas aí pela sua área de atendimento. Você ganha muito usando o SPF, né? E você já ganha desempenho, uma série de vantagens aí que todo mundo sempre escuta, né, pessoal, falando aí. Essas vantagens são verdades mesmo. E o OSPF ainda é um pré-requisito para outros protocolos aí mais eficientes ainda. Então, sim, se a sua rede hoje não usa o OSPF, prepara ela para você poder usar. E use, tá? Não tem por que não usar. É extremamente indicado usar o OSPF, né? E deixei para a próxima aqui, questão de como que funciona e vantagens, né? Eu já citei alguns aqui. Outra coisa é o MPLS. Hoje em dia todo mundo, quase todo dia, né? O pessoal já me pergunta ali, já me pede, tá, como que eu faço o OSPF? Coloco o OSPF na minha rede e tal. Aí eu vou analisar a situação aqui e muitos, não são a maioria, mas muitos desses clientes não tem nem condição de rodar um protocolo na rede. Por quê? É aquele caso que eu citei no início do vídeo lá. Tem um RB só que faz tudo e dali para frente é tudo em bridge com switches e rádios, né? E aí não funciona, gente. O MPLS, ele roda em cima de um protocolo de roteamento. Hoje o protocolo de roteamento dinâmico mais usado é o SPF. Então não tem como você pegar uma rede e colocar o MPLS nela. Essa rede ela tem que ter o SPF trabalhando, tem uma série de pré-requisitos, aí você consegue usar o MPLS. E uma grande vantagem do MPLS, gente, é o desempenho. Por quê? Não precisa, um exemplo, tem uma rede roteada lá, você tem sua tabela de rotas, tem rotas para todos os seus clientes, a sua rede inteira sabe onde que chega em qualquer parte da sua rede. Então, qualquer RBSU conhece a rota para todos os seus clientes, para todos os seus dispositivos, para todos os seus servidores, para tudo interno que você tem, todos os seus equipamentos, todo RB sabe. Então, assim, já é muito superior ao ESP, a uma rede híbrida, né? E o MPLS ainda é mais eficiente ainda, porque ele nem precisa ir lá na tabela de roteamento. Antes de chegar na tabela de roteamento, naquela camada OSI, ele já olha a etiqueta lá e já vai. E já encaminha aquele pacote, né? E eu sempre dou um exemplo. Hoje eu tenho uma RB, uma 2011, que ela trabalha lá somente encaminhando pacotes MPLS, né? Toda torre minha eu coloco um RB para fazer o roteamento e outro RB para autenticar os clientes, né? Então essa RB, essa 2011 mesmo, ela tem ponto a ponto em bridge ligado nela, tem ponto a ponto fast ligado nela e tem uma perna lá para um RB que autentica os clientes que saem dessa torre. E essa 2011 ela roteia, tá, gente? Não é em bridge, né? É roteado, não é fast pair, não é nada. É através do MPLS, ela roteia lá hoje 300 megas, que passa por elas. Entra no interface, sai outro e vai. 300 megas, o processamento dela não fica em 20, 30%. Isso é por causa do MPLS. Então, isso, gente, é só uma coisa que o MPLS faz. Então, centenas de outras coisas aí que... Um exemplo, o LAN to LAN. Vamos imaginar que algum cliente lá te procura e te pede para você interligar dois pontos deles.
ou 3 pontos, ou 4 pontos, ou mais, né? E você faz isso sem MPLS? Faz, mas regras e regras, linhas de comandos e linhas de comandos, e coisas, né? Tipo assim, coisas difíceis de você fazer e complicado de você monitorar. Faz. Mas com o MPLS, gente, é um recurso só, uma linha que você faz em cada lugar ali e pronto. A rede dele passa pela sua, totalmente transparente. Nada da rede dele vai interferir na sua rede, nada da sua rede vai interferir na rede dele. E tudo assim, eficiente e extremamente fácil. Outra vantagem do MPLS, né, gente? Deixa eu ir para frente aqui. Ah, tá. Onde não funciona? O MPLS também não funciona onde o SPF não funciona, né? Você também tem que ter vários equipamentos MikroTik, né? A vantagem de roteamento dinâmico e de MPLS é de RB para RB. Se você só tem um RB dali para frente é tudo outros equipamentos sem ser MikroTik, então não vai rodar, né? Outra coisa que eu até tenho um vídeo, tem pouco tempo aí que eu fiz esse vídeo aí, não lembro a data não, sobre a forma de montar a rede, né? Mas mesmo assim sempre o pessoal me pergunta, né, gente? Então assim, é uma indicação, é uma recomendação das normas RFC e tal, e vocês são né, RFC são normas onde você simplesmente segue, você não briga, não, você segue, você seguiu aquelas normas, você vê que o negócio realmente melhora e muito. Então assim, são coisas que a gente simplesmente segue, né? Uma das normas é, você tem várias torres, não importa quantas torres você tem. O que hoje eu mais vejo? O pessoal coloca um RB lá em bridge e pronto, né? Isso aí, gente, não é indicado. Assim também funciona com o SPF? Funciona. Assim também funciona com o MPLS? Funciona. Mas não é o indicado. O indicado é você ter um RB só para os seus ponta-pontos, para encaminhar os pacotes. E você pode ter quantos ponta-pontos você quiser. Você pode ter ponta-ponto na fibra, ponta-ponto no rádio, ponta-ponto com outros equipamentos, ponta-ponto no TP. Não importa quantos ponta-pontos que tem nessa torre. Você coloca um RB só para os ponta-pontos. Eu uso muito a 2011. Uso ela porque ela é barata. A RB em torno de 500, 600 reais. Ela vem com 5 portas Giga e 5 portas Fast. Então, os rádios Bridge eu ligo os rádios Fast eu ligo na porta Fast, o rádio Bridge eu ligo na porta Bridge. Ainda tem uma SFP, né, para fazer alguma coisa lá na fibra, né? E em MPLS, hoje minha rede passa por uma lá 300 MB, ela não chega a 30%. Então imagino que 600 megas ela roteia tranquilamente em MPLS. Então assim, você tem essa RB, essa forma de montar, né, a rede. Você tem a RB que você liga somente os ponta-pontos nela. Uma das pernas uma das portas dessa RB, você liga em outra RB que faz a autenticação dos clientes, onde os clientes se conectam nela, né? E a forma que os clientes conectam nessa RB, você pode usar um rádio em bridge, você pode usar um cabo de rede, não importa como que vai. Então você faz isso aí na mão. Vai montar sua rede, comece a montar assim, mesmo que seja em bridge. Faça assim, que quando você for rotear, quando você for rotar o MPLS, vai ficar muito mais fácil, né? Então assim, gente, um RB só para concentrar só para interligar os seus ponta-pontos, e dessa RB, essa uma perna só para outra RB, onde vai autenticar os seus clientes, onde seus clientes vão entrar na sua rede. Faça assim, se a sua rede é em bridge, coloque em bridge, faça assim, que aí depois fica muito mais fácil para você arrumar. E deixa eu ir para o próximo ponto aqui. PTP em rede roteada. Ah, tá. Outra coisa também. O pessoal me pergunta muito. Eu roteei a rede. Como que eu faço os meus ponta-pontos com rádios Ubiquiti ou com rádios X, com rádios Y e continuo monitorando? É o seguinte, você vai fazer um ponta-ponto na rede roteada, você usa classes /29. Por exemplo, tem um RB. O RB está nela. Aí você vai fazer um ponta-ponto com outra torre. Aí lá você usa uma Power Beam para fazer o ponta-ponto. Então o que você faz? Na interface onde conecta a Power Beam, você coloca lá, como exemplo, tá gente? x.x.x.x.1/29. Na Power Beam que conecta diretamente nela, x.x.x.x.2/29. Na outra Power Beam do outro lado, x.x.x/3.3/29. E lá na RB do outro lado,
x.x.x barra 4 barra 29. Assim, e joga esse barra 29 no SPF. Assim você vai ter um ponto a ponto, tudo direitinho, monitorado e sob seu controle. É assim que faz, gente, entendeu? Não tem dúvida, usem barra 29. E eu vejo ultimamente eu estou trabalhando muito aí em serviços externos, né? Eu vejo o pessoal com medo de usar IP. Gente, a gente tem IP aí de sobra. Use IP à vontade, use barra 30, barra 29. Você pega um barra 24, se for fazer ponto a ponto de RB direto para RB, barra 30 você tem 120 e tantos, né, ponto a ponto. Fazer um barra 29, você tem mais 60 e tantos ponto a ponto. Então assim, use isso aí, gente. A gente fica dificultando, coloca lá uma confusão danada lá com os IPs lá. Para mim gerenciar minha rede, como que eu uso? Os meus clientes, todos os meus clientes, é um tipo de classe de IP. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo que já vem automático já quando você faz um hotspot no MikroTik, né, já usa o IP 10.5.50.1, alguma coisa assim. Então eu uso assim, todos os meus clientes, eles são dessas classes, 10.5.x.x barra G. Então, em cada POP meu, às vezes tem POP que eu tenho um barra 24, onde entra, né, vários clientes. Tem ponto a ponto que eu uso um barra 28, um barra 25, desculpa, um barra 25. Tem ponto a ponto onde eu sei que vai entrar para os clientes, eu uso um barra 26 e pronto. Então, todos os meus clientes tá nessa classe, né, 10.5.x.x, né, para frente. Então, não importa, tem esse IP dentro da minha rede, eu sei que é de um cliente, entendeu? E como eu uso roteamento, né, gente? Cada loopback das minhas RBs, eu também tenho uma classe só para as loopbacks. No meu caso, eu uso 10.0.0.0 só para as RBs. Então, aonde tem esse IP dentro da minha rede, eu sei que é um loopback de algum RB. E os pontos a pontos entre as minhas RBs e os meus equipamentos, eu uso a classe 172.16.1. alguma coisa. Então assim, eu só separei. Tem várias classes disponíveis? Tem. Então eu coloco uma classe só para um determinado tipo, outra classe para um determinado tipo, outra classe para outro. E brevemente eu vou entrar com o pedido do meu AS, aí eu vou, né, vou fazer umas outras modificações lá. Mas é isso aí, pessoal. O último tópico. Importante, coloquei até aqui, a importância da rede física. Isso é porque, gente, tem muita gente hoje, um exemplo, está com a rede com problema. Todo mundo que me procura, né, na maioria, porque está com algum problema. Aí o cara já chega, está com a rede toda bagunçada, cheia de erros. Aí o cara já percebe que tem que mudar, tem que corrigir. Isso é uma excelente coisa. Mas a primeira coisa que o cara quer fazer, o cara quer rotear e o cara quer rodar MPLS. E não é, gente, isso é errado. Uma rede que já está errada, uma rede que está mal desenhada, uma rede que está mal feita. Primeiro você arruma o meio físico. Os seus pontos a pontos tem que estar filé, os seus equipamentos tem que estar filé, tem que estar tudo ok, para aí você colocar o protocolo dinâmico. Porque o MPLS, o SPF, eles fazem milagres dentro da rede. Mas a rede tem que estar preparada para receber o milagre, porque você está com a rede toda bagunçada, seus pontos multiponto, tudo feito de forma errada. Oh, gente, eu falo assim, mas assim, eu vejo coisa muito errada mesmo. E sempre vai lá, corrige aquilo ali e a coisa já melhora assim. E muito. Então, primeira coisa, gente, foque em corrigir os seus pontos multipontos e os seus ponto a ponto. Sempre vem corrigindo do seu cliente até a sua RB de borda. O passo é isso. Conserte o seu ponto a ponto, seu ponto multiponto é no rádio, conserte aquilo ali. E não desespera não. Pega uma célula, conserta ela. Pega outra célula, conserta ela. E vai fazendo assim e vai corrigindo. Porque quando a gente percebe que tem que melhorar, é porque você viu que a rede está toda bagunçada. Aí a pessoa entra em desespero e quer fazer tudo de uma vez só. Não, gente, separa os pontos. Pega uma célula só, conserta ela. Pega outra célula. Gente, eu falo célula, mas assim, é um setor wireless, né? Então pega aquele setor, conserta, pega o setor, conserta, pega outro setor, conserta. Depois você vem consertando os seus ponto a ponto. E por fim, você organiza
a forma que está suas RBs dentro da sua rede, né? Segue não é recomendação minha, gente. Segue a recomendação da RFC, não sei o número da RFC, tá, gente? São números gigantescos, são vários RFCs, aí não sei os números, né? Segue as recomendações. Coloca um RB para os seus pontos a pontos e uma outra RB para os seus clientes e pronto. E vai arrumando tudo, mesmo em grid. Depois você faz o roteamento. Assim você vai ficar feliz, vai resolver o seu problema e você vai voltar a ganhar dinheiro com a internet. Porque ainda, por incrível que pareça, gente, ainda dá para ganhar dinheiro com a internet. É só você organizar direitinho. E muitos dos problemas que eu vejo o pessoal passando aí são problemas que tem solução fácil. Eu não sei porque ninguém conhece. É isso aí, pessoal. E manda aí as perguntas aí, mais dicas aí de outros assuntos, né? Lembrando que o que eu posto, né, no YouTube não é tudo o que passa dentro da minha rede, não é tudo. Eu posto o que eu posso postar. Eu divulgo o que eu posso divulgar, que não vai nem entregar o meu diferencial e nem me comprometer de alguma forma, né, gente? E é isso aí. Desculpa aí porque ficou grande. Até mais.